Olá, bom dia, estudantes e querida família. Desejamos que estejam bem. Quem fala é a professora Ruth, de língua portuguesa, turma do 8º ano. Vamos para mais um roteiro de aula. Hoje faremos a leitura, compreensão e interpretação de mais uma crônica. E o tema hoje continua sendo futebol, porém focado na Copa do Mundo. A crônica encontra-se nas páginas 15, 16 e 17, juntamente com as atividades. Quero que vocês respondam as questões de 3 a 6 e a questão 6, a letra A, no caderno Saberes e Aprendizagens. Ao terminar, fotografe e anexe a foto da atividade respondida aqui no Classroom. Vamos lá? Nosso roteiro encontra-se aqui, ó. Vamos lá acessá-lo. Lembram-se das páginas que eu falei? Crônica, que vai falar sobre a Copa do Mundo. Ó, página 15, no finalzinho, nós temos aí a crônica Complexo de Vira-Latas, de Nelson Rodrigues. E nesse texto dele, o assunto será a Copa do Mundo. Ah, ficou curioso, ficou curiosa. Vamos ler o texto? Em relação às questões, a primeira questão está pedindo: em relação à linguagem empregada na crônica Complexo de Vira-Latas, o que difere daquela linguagem utilizada na crônica TV Bola? O que tem de diferente na linguagem empregada na crônica de José Roberto Toreiro, TV Bola, em relação à crônica que vocês acabaram de ler, Complexos de Vira-Latas? O que tem, assim, que vocês sentiram que é mais diferente? É mais ou menos informal? Explique. Se vocês perceberam que há uma diferença na linguagem, vocês vão dizer: percebi que há uma diferença na linguagem. A crônica de José Roberto Toreiro usava uma linguagem mais informal e a crônica Complexos de Vira-Latas é uma linguagem formal. Por quê? Porque na crônica do José Roberto havia uma linguagem mais próxima da que nós falamos no nosso dia a dia. Na crônica do Nelson Rodrigues, Complexos de Vira-Latas, há uma linguagem mais formal, mais técnica. Explique. Questão número 4. Na crônica argumentativa de Nelson Rodrigues, há uma crítica explícita ao modo de ser dos ou das brasileiros e brasileiras. O que especificamente ele critica? Primeiro, o que é uma crônica argumentativa? O autor Nelson Rodrigues, ele escreve o seu texto falando de um fato corriqueiro, cotidiano, porém argumentando, dando seu ponto de vista relacionado a esse fato. E está sendo afirmado que na crônica dele há uma crítica. Ele critica o quê? O que especificamente ele fala de um problema? Que parte que não está de acordo com o que ele pensa e por isso ele fez a crítica? Questão número 5. Explique com suas palavras o que seria o complexo de vira-latas. Eu sei que vocês leram o texto, agora vão retomar a leitura do texto novamente, né? E vão entender, para conseguir explicar o que seria o complexo de vira-latas.
na interpretação de vocês. E aí vocês vão explicar. Tudo bem? Questão número 6. No final da crônica Complexos de Vira-Latas, observamos esta passagem aqui. Vamos entendê-la? Eu vos digo, o problema do Scratch não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática, absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas e que tem futebol para dar e vender. Lá na Suécia. Uma vez que ele se convença disso, ponham-no para correr em campo e ele precisará de 10 para segurar, como o chinês da anedota. Você, estudante, concorda com o cronista Nelson Rodrigues que o problema do Brasil, entre outros, esteja relacionado à falta de crença em si mesmo? Se você acredita nisso, escreva o porquê. Se você não acredita que o problema do brasileiro está relacionado à falta de crença em si mesmo, também escreva o porquê você tem esse ponto de vista. E por hoje, concluímos aí o nosso roteiro de aula de quinta-feira. Recebam o meu abraço virtual, o meu carinho. Tenham um ótimo fim de semana. Aproveitem para rever os conteúdos que nós estamos estudando. Revejam as videoaulas, revejam as atividades. Qualquer dúvida, hoje mesmo nós temos a nossa aula online às 10h30. E amanhã, sexta-feira, podem me acionar pelo chat do Classroom até às 11h50. Um grande beijo!